Corrosão é a palavra geralmente utilizada para designar a deterioração de metais através de um processo eletroquímico, o que significa que à medida que o metal se degrada perde eletrões convertendo-se numa espécie química diferente. O exemplo mais familiar de corrosão é sem dúvida o processo de formação de ferrugem sobre o ferro. Embora as reações envolvidas neste processo sejam bastante complexas, pensa-se que as etapas fundamentais sejam a perda de eletrões pelo ferro, que assim se converte na espécie solúvel Fe2+ aquoso, e o ganho desses eletrões pelo oxigênio atmosférico O2. A formação de ferrugem é favorecida pela existência de um meio ácido, o que pode ser facultada pela água da chuva, naturalmente ácida devido à dissolução do CO2 atmosférico. No entanto, quando a água da chuva se encontra poluída com ácidos fortes, muito corrosivos, como o ácido sulfúrico, H2SO4 aquoso, e o ácido nítrico, HNO3 aquoso, resultantes essencialmente das emissões para a atmosfera e posteriores reações de dióxido de enxofre, SO2, e de óxidos de azoto, NOx, o seu teor em íons H+, é muitíssimo mais elevado. Este teor, sendo em muitos casos cerca de 100 vezes superior ao que ocorre habitualmente, favorece ainda mais a reação de corrosão do ferro. A corrosão metálica não se limita evidentemente ao ferro, existindo muitos outros metais que sofrem processos análogos de deterioração. A chuva ácida favorece muito a corrosão dos metais, constituindo assim um tipo de poluição de efeitos altamente adversos. Com base na informação apresentada no texto, selecione a alternativa que completa corretamente a frase seguinte: quando o CO2 atmosférico se dissolve na água da chuva a temperatura de 25 graus Celsius, vamos ver a alternativa A. Forma-se um ácido fraco, o ácido carbónico, H2CO3 aquoso, que confere à água da chuva um pH de cerca de 5,6. De facto, se olharmos para esta frase, vamos ver que o seu conteúdo se adapta muito bem à escolha desta opção. A formação da ferrugem é favorecida pela existência de um meio ácido, o que pode ser facultado pela água da chuva, naturalmente ácida, devido à dissolução de CO2 atmosférico. Portanto, não precisamos de analisar mais, porque é a opção A que está correta. Mas podíamos continuar para ver porque é que as outras não são, e vamos ver isso. Quando o CO2 atmosférico se dissolve na água da chuva a temperatura de 25 graus Celsius, forma-se um ácido forte, o ácido carbónico, H2CO3, que confere à água da chuva um pH inferior a 5,6. Não, o ácido carbónico de facto é um ácido fraco e não confere à água da chuva um pH inferior a 5,6, porque para que isso aconteça é necessário que entrem em jogo, sim, ácidos fortes, conforme aqui o texto indica, como o H2SO4 e o ácido nítrico, por exemplo. A opção C. Formam-se ácidos de força diferentes, como o ácido carbónico e o ácido sulfúrico, que conferem à água da chuva um pH de cerca de 5,6. Claro que não. A resposta é esta, não faz sentido. D. Formam-se apenas ácidos fortes, como o ácido sulfúrico, H2SO4, e o ácido nítrico, que conferem à água da chuva um pH muito inferior a 5,6. Não. Quando o CO2 atmosférico se dissolve na água da chuva a temperatura de 25 graus Celsius, forma-se um ácido fraco, o ácido carbónico, H2CO3, que confere à água da chuva um pH de cerca de 5,6. Esta sim é a opção correta.